Fala, Sagatiana, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Falar aqui do novo contratado do CRB, né, o centroavante aí, Breno Herculano, jogador que estava na equipe do Goiás e praticamente envolvendo aí a negociação do Anselmo Ramon, né, pro Goiás. Mas comente aqui no canal CRB Minha Paixão sobre esse jogador. Jogou muito pela base, né? Vamos trazer um pouco aí esse jogador de 26 anos. Vamos falar aqui um pouco do Breno Herculano. Ele tem passagem pela base do Flamengo, Resende, Boa Vista, Rio Branco, Uberlândia, Marcílio Dias, né? Jogou também no América do Rio, né? E praticamente na equipe do Goiás em 2022. Jogou um jogo, né? Fez 2 gols em 2023. Ele teve 6 jogos ali, marcou um gol em 2024. 33 jogos e marcou 9 gols. Em 2025, 11 jogos e não marcou gol. Né? Um jogador que para mim é como uma aposta. A diretoria regatiana não tem jeito não, né? Continua errando novamente. Trazendo aí o Breno Herculano, para mim é uma aposta. Vamos aguardar se vai dar certo no CRB, né? Mas comparando com o Anselmo Ramon, não tem nem como falar, né? O Anselmo Ramon que praticamente dispensa comentário, mas o Breno Herculano, ele estava na lista de dispensa da equipe do Goiás. E para você ver que então não é do agrado lá da equipe goiana, né? Então comente aí sobre esse jogador Breno Herculano. Ressaltando, trazendo para o trecho aí na Rádio CBN, o Thiago Luiz falando um pouco sobre a opinião dele, esse jogador aí. Ressaltando aí, então comente aqui no canal. Eu não traria e eu vou explicar o porquê. Eu concordo com o que vocês já falaram aí, que pensar no substituto pro Anselmo, né? Um cara que chegue de fato para vestir a camisa no lugar do Anselmo, que entregue tecnicamente o mesmo que o Anselmo entregava no mercado atual, é muito difícil, para não dizer impossível. Mas eu não esperava também que fosse uma contratação nesse nível, e aí sem desmerecer o jogador. Mas pensando nesse atual elenco do CRB, vamos pegar o recorte de quando o Thiaguinho foi anunciado pelo CRB. A gente pensava que seria, aliás, tinha a ideia de que não seria substituto para o Léo Pereira. Não, inclusive o Alberto falou isso, e para mim falou muito bem, concordo demais. Quando ele disse, é um jogador ok, né, um bom jogador, mas pensando num substituto para o Léo Pereira, não seria um nome interessante. É a mesma coisa do Breno Herculano. Pensando num time que teria o Anselmo, ok, um reserva, tá, vamos ver no que é que dá. Até porque o reserva do Anselmo era o Daniel Lima, né, a gente viu. Mas pensando num cara para substituir, porque se for para assumir titularidade, se não for para assumir a titularidade, eu não sei, sinceramente, eu não consigo imaginar o que a diretoria pensa com essa contratação. Porque veja, você tem o Mikael, que foi uma aposta, jogador que tem deixado boas impressões lá no Ninho do Galo, pelo que eu tenho de informação, mas que não tem uma previsão de quando vai estrear e quando vai poder ajudar o CRB dentro de campo. Ok, esse é um ponto. O outro ponto é que o CRB tem o Daniel Lima, que é um garoto também, que veio para ser substituto do Anselmo e que pouco seria utilizado numa condição normal. Ok. E você traz um jogador como o Breno Herculano, que seria também um possível substituto, um possível reserva para o Anselmo, perdão, mas chega para disputar a posição. E aí você tem 3 jogadores. O Daniel Lima, que a gente viu uma apresentação que foi muito ruim no sábado, na estreia contra a Chapecoense, e eu ainda dou todo o desconto de que não estava tendo minutagem, não tem ritmo de jogo, ok. Tem o Mikael, que a gente não sabe o que esperar e nem quando vai poder vê-lo em campo, e tem o Breno Herculano, que estava na lista de dispensas do Goiás, inclusive muito criticado pela torcida. Pode ser que dê certo aqui? Pode ser, mas na minha opinião é mais uma aposta. É assim, se fosse uma aposta num setor que não tem nenhuma carência, ok. Mas chega para substituir o principal jogador do CRB, assim, de muito longe. E aí você traz um cara desse, que dificilmente vai ter outro nome até sexta-feira, que é dia 11, quando fecha a janela. Eu não faria essa contratação. Quer dizer que deixaria só o Daniel Lima e o Mikael, ou o Dioran, por exemplo, né, na condição atual? Não. Iria atrás de outro nome. Não tendo outro nome, ou de repente numa situação muito ruim, ok. Vamos trazer o Breno Herculano. Mas é preciso, inclusive, colocar a mão na consciência e os pés no chão para dizer o que de fato esse time do CRB vai querer nessa Série B. Porque um ataque que tem David da hora, Thiaguinho do outro lado e agora o Breno Herculano, vai brigar por quê? Pelo que esse time vai brigar?
É muito difícil pensar. Então, assim, eu não faria essa contratação. Entendo que substituir Anselmo Ramon não é uma tarefa fácil no quesito contratação, e sei que isso não ia acontecer. Um jogador do mesmo nível, no mesmo patamar financeiro, isso não iria acontecer. Mas sabe aquela figurinha? Nossas expectativas já eram baixas, mas aí entra um palavrão, PQP. Porque, bicho, sinceramente, eu não sei o que esperar. Eu não sei o que esperar e sinto essa insatisfação também por parte da torcida. Jogador com os números que tem o Breno Herculano, com o histórico que tem, trazer para carregar esse peso, ser substituto do Anselmo Ramon, eu não faria a contratação.